dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um ativar das bênçãos de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Declaramos que a mão poderosa do Senhor está sobre ti. E operando o Senhor, quem impedirá? Meu Deus, em nome de Jesus, todo atrapalho para essa oração hoje, nós oramos para que cesse agora todo atrapalho, tudo aquilo que está se levantando contra essa oração hoje. Esse encerramento desse propósito, dessa oração, nós quebramos completamente no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eu te peço o livramento. Estamos hoje no 7º dia desse propósito. E eu estou também, Senhor, para lançar algo que eu fui dirigido por Ti. Por isso, Pai, eu quero te pedir, cobre com o teu sangue as nossas famílias e nos livra de todo mal e todo impedimento, Senhor, todo bloqueio, tudo aquilo, Senhor, que está tentando se levantar contra esse propósito, contra essa oração. Nós anulamos agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Que os atrapalhos saiam do caminho, que a oposição saia do caminho, que as resistências espirituais saiam do caminho e que nenhum mal prevaleça em o nome de Jesus. Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo se faça presente aqui e que o Senhor mova essa oração para a tua honra e glória, Jesus, e que grandes coisas possam acontecer aqui e que tudo aquilo, Senhor, que tu tens reservado para esse propósito, para essa oração, seja liberado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Que haja uma liberação do céu, que haja o favor do céu, que tudo aquilo, Senhor, que luta contra, em nome de Jesus, que não resista, que não prevaleça. Nós declaramos em nome de Jesus o livramento sobre cada família, cada lar sendo visitado pela glória de Deus, sendo visitado pela mão forte e poderosa do Senhor. Desfaça os laços, Pai, as correntes espirituais, aquilo, Senhor, que tenta se colocar no caminho dessa pessoa, para bloquear, para impedir. Eu oro em nome de Jesus, nenhum mal prevalecerá, nenhuma obra contrária prevalecerá. Que toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja que essa pessoa esteja enfrentando, seja quebrada agora no poderoso nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, libera da tua unção, libera do teu favor, libera da tua graça sobre cada pessoa que está nessa oração. Agora, toque-os com o teu favor, Pai. Toque-os com a tua graça, no nome de Jesus. E que tudo aquilo, Senhor, que tem lutado, Senhor, para trazer atrasos na vida dessa pessoa, eu bloqueio agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que está lutando contra ela, tudo aquilo que está lutando contra a alegria dela, contra a família dela, contra o trabalho dela, nós nos levantamos contra isso e damos uma ordem: sai do caminho dele, sai do caminho dela, agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder. E eu oro, o livramento do Senhor está entrando na tua vida. O livramento do Senhor está entrando na tua casa. No nome de Jesus também oramos para que a paz entre, para que a abundância entre, para que o favor de Deus entre, para que a presença gloriosa do Espírito Santo, a presença gloriosa de Jesus Cristo, aquele que quebra jugos, aquele que desfaz amarras, aquele que salva, aquele que tem o poder de curar, aquele que conhece os nossos dias, nós abrimos a nossa casa para receber a sua doce presença. No nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Tive problemas técnicos aqui para começar essa oração e acredito também que existem coisas contrárias que tentam se opor
coisas contrárias que tentam se opor a um propósito vindo da parte de Deus, certo? Porque a gente se prepara para começar no horário, a gente se prepara para fazer as coisas como Deus disse para fazer, e quando chega no momento de começar, aí veio um atrapalho, a internet não queria funcionar, depois entrou um outro vídeo no lugar, enfim. Deixa eu dizer algo para você aqui. Deus tem um grande propósito aí na sua vida. E talvez, como eu disse, esse é um dos propósitos. É um dos propósitos que eu tive, sabe, uma inspiração divina. Tive uma inspiração de Deus. Deus me inspirou a isso, me deu essa direção que eu vou falar para vocês aqui no final hoje, certo? E eu creio que vai ser uma tremenda bênção. É por isso que houve esse atrapalho no início da oração. Mas vamos dar continuidade, amém? Vamos focar no que Deus quer fazer, no que Deus quer falar para você. Eu também quero falar rapidamente que enquanto eu estava aqui começando essa oração, eu senti aqui no meu lado direito, bem na costela, tem alguém aí que está com um problema, uma dor, seja na costela ou com um problema no pulmão direito. Seja você quem for que está com essa dor, eu declaro saúde para você. Seja você quem for que está com essa dor, amém? Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre a tua vida. Porque se Deus mostra, é porque Deus quer operar um milagre. Amém? Eu creio que Deus mostra, que Deus revela. Eu também, na hora da oração, tem gente que está aqui que está com feridas na boca. Não sei quem é, mas há pessoas aqui nessa oração com feridas na boca, por dentro da boca. E eu quero declarar saúde sobre você. Seja você quem for, que está com feridas dentro da boca, eu declaro saúde sobre você, em o nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero pedir a cada um de vocês que está entrando aqui nessa oração, que você me ajude a compartilhar com o maior número de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar com uma, nem com duas, nem com 9. Eu vou pedir para você compartilhar por o máximo de pessoas que Deus te tocar. Se Deus te tocar para mandar para todos os grupos que você está, para todas as listas de transmissão que você está, faça isso. Se Deus te tocar, mandar para todos os teus parentes, faça isso. Amém? Porque se houve impedimento, se houve bloqueio, oposição para começar essa oração, é que certamente tem coisas muito grandes que Deus vai liberar aqui através dessa oração. Amém? Então eu quero pedir a gentileza de todos os irmãos, de todos os amigos que estão aqui conosco, para compartilhar essa oração em nome de Jesus. Eu quero começar com o testemunho da Sandra, que diz assim: graça e paz. O Senhor orava sempre pelas pessoas com problemas de tireoide. Há 2 anos eu fui diagnosticada com hipertireoidismo. Cada vez que o Senhor orava por pessoas com tireoide, eu tomava posse da minha cura. Hoje estou curada para a honra e glória de Jesus Cristo. Obrigado pelas suas orações. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Sandra. Em nome de Jesus, Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Nossa fé está nele. Ele opera milagres. Eu quero hoje falar como saber que é uma resposta de oração. Porque é importante você saber quando algo chega no seu caminho, se aquilo é uma resposta de oração ou se é uma distração para você perder tempo. Então hoje nós vamos falar como saber que o que chegou no seu caminho é uma resposta de oração. Nós vamos falar sobre isso hoje, em nome de Jesus. Em 1 João capítulo 5, verso 14 e verso 15, eu quero que você preste atenção nessa passagem. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos
que lhe temos feito. Aqui a Bíblia está dizendo que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Isso significa que tem coisas que nós pedimos que não é a vontade de Deus. Então, antes de nós fazermos nossas orações, nós temos que fazer orações segundo a vontade de Deus. E como saber que a minha oração é a vontade de Deus? Bem, faça orações que não vão contra os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, uma vez eu estava orando com algumas pessoas e uma delas orou assim: Senhor, pesa a mão sobre fulano que foi injusto comigo. Aí quando terminou a oração eu disse: nós não podemos fazer esse tipo de oração. Nós estávamos numa roda de intercessão, estávamos orando, várias pessoas de mãos dadas orando. E essa pessoa, ela orou dessa maneira: Senhor, pesa a mão sobre essa pessoa que foi injusta comigo. E eu disse assim: não se faz essa oração, porque a Bíblia diz para nós entregarmos nossos adversários a Deus. É claro que a Bíblia não proíbe de você procurar meios legais para você buscar a sua justiça no natural, mas quando se trata de usar as ferramentas espirituais, a Bíblia, ela nos aconselha a entregar para Deus. Então eu não posso orar para o outro lá ter um acidente, eu não posso orar para uma pessoa se dar mal, eu não posso orar para que uma pessoa pague pelo mal que ela fez para mim, não. A Bíblia, ela me dá princípios de vida, princípios de paz, de honestidade, do que é certo, princípios que são baseados no amor, na justiça divina. A Bíblia diz que uma das bases do trono de Deus é justiça e a outra base é misericórdia. Então, tem certas orações que eu não creio que Deus vai se agradar. Então, eu não posso orar fora da vontade de Deus. Eu não posso também pedir, por exemplo, o que é do outro, certo? Eu já contei para vocês, mas sempre tem pessoas novas aqui na oração, de uma mulher que estava na igreja e que ela orava para ficar com o pastor. Então ela orava contra a mulher do pastor para que ela pudesse se tornar a atual esposa do pastor. Aí você diz assim: puxa, mas isso não existe, como é que pode? Existe. Infelizmente tem pessoas que oram dessa maneira e oram errado. Senhor, eu quero o que é do outro. E às vezes tem orações que são egoístas. Por exemplo: Senhor, tu deu filho para fulano, por que o Senhor não vai dar filho para mim? Olha, você pedir a Deus para Deus dar um filho para você, como deu para Ana, que não podia engravidar e depois engravidou do Samuel, é uma coisa. Agora, você orar: Senhor, tu deu um filho para minha irmã que não podia engravidar, e por que o Senhor não dá para mim? Essa oração, ela contém inveja nela. Não se ora dessa maneira. Então, é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, porque nós não podemos orar fora da vontade de Deus. Nós não podemos orar fora da vontade de Deus. Esse é o primeiro princípio, para nós termos certeza de que Deus nos respondeu e nos responderá. A segunda coisa, para você ter certeza que você vai ter resposta da sua oração e que você vai tomar posse, vai ter no seu caminho, é se você pediu a Deus aquilo que agora está chegando no seu caminho. Como assim? Eu creio que Deus, ele responde conforme a gente está pedindo. Então seja específico para Deus. Você quer um bom emprego? Você quer ganhar quanto nesse emprego? Aonde você quer trabalhar? Quer trabalhar perto de casa? Quer trabalhar numa outra cidade? Ou seja, Deus vai nos dar conforme a gente está orando. Então não vai vir nada abaixo disso. Ao contrário, o que pode vir é algo melhor e não abaixo.
porque o nosso Deus é um Deus abundante. Você pode ver, tudo que Deus faz é abundante. Um pouco menos de oxigênio, mas Ele colocou para mais, Ele foi abundante. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então cerca de 12 a 14 mil pessoas, certo? E a Bíblia diz que recolheram 12 cestos cheios só das sobras daquela multiplicação de pães e peixes. Então eu penso que Deus ele é abundante, Jesus é abundante. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Deus não morreu só pelos bonzinhos, Deus não morreu apenas por aqueles que andam certinho, Deus morreu por todos, Jesus morreu por todos, Ele amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, olha só, olha que generosidade, olha que expressão de coração, de voluntariedade, de entrega, de rendição, é abundante, é uma entrega abundante, é uma generosidade abundante. Você entende o que eu estou falando? Tudo que Deus faz é para mais. Então eu não acredito, sabe, que se você pedir um carro bom para Deus, Deus vai dar um carro, sabe, que vai parar na primeira esquina. Eu creio que existem coisas que podem roubar o lugar das nossas bênçãos, como por exemplo, nós aceitarmos uma coisa abaixo do que Deus tem para a nossa vida, abaixo do que Deus tem para a nossa vida. Então, veio um emprego, você não orou e você diz, puxa, mas eu pedi o emprego. Sim, mas era esse emprego? Você foi específico para Deus, não foi? E agora você entrou numa coisa que você não gosta de trabalhar lá, você entrou numa coisa que não supre suas necessidades e você está dizendo que foi Deus que mandou isso aí para você. Entende? Então, se Deus faz tudo para mais, por que você acha que a resposta da sua oração é bem abaixo das suas expectativas? Entende? Então, eu creio que nós precisamos esperar pela resposta de Deus na nossa vida. Jesus disse para os discípulos, esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esperem por aquilo que vem de mim. Esperem por aquilo que eu vou mandar para vocês. Então, nós não podemos pedir uma coisa e esperar outra, certo? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus abundante. Então, se eu quero ter resposta da minha oração, eu tenho que aprender a orar da maneira certa, certo? E eu tenho que aprender a esperar o que eu pedi em oração. Aí você pede um marido para Deus. Aí você diz, Senhor, eu quero um marido que seja trabalhador, eu quero um marido que seja um bom pai, eu quero um marido que seja companheiro, eu quero um marido que me respeite. Isso é só estou dando um exemplo. Aí você pede a Deus um marido assim com todas essas qualidades. Daqui a pouco aparece uma pessoa, sabe, que não é fiel a ninguém, uma pessoa mau caráter, cheia de vício, uma pessoa que não teme a Deus e ainda, sabe, ela diz para você, ela diz na sua cara, eu não acredito nesse seu Deus, mas não tem problema, sabe, da gente tentar dar certo. Bem, eu vou dizer uma coisa para você, Deus não mandou isso aí para você. Deus não mandou, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Se fosse você, e você está orando por isso, porque a gente só tem resposta daquilo que ora também, amém? Se você não pedir, não esperar o melhor de Deus e, sabe, se atravessar na primeira curva de rio que aparece, como diz lá no sul, você vai ter problemas na sua vida, porque não está aguardando em Deus. Deus tem o melhor, Deus tem o melhor emprego, Deus tem o melhor marido, a melhor esposa, Deus tem a melhor oportunidade para você, Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor. Eu não estou dizendo, gente, que vai ser tudo perfeito. O que eu estou dizendo é que, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eu creio que Deus dá o melhor. Amém? Deus vai dar o melhor. A Bíblia diz
Isaías 1, 18, 19 e 20, eu creio nessa passagem. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. João 10, 10, o inimigo veio para matar e roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. Quando faltou o vinho na festa de casamento que Jesus foi convidado com seus discípulos, a mãe de Jesus disse para ele, faltou vinho. Faltou vinho. Ela não falou para Jesus, olha, acabou a festa. Ela não falou para Jesus, acabou a comida da festa. Não, ela falou exatamente, ela foi específica naquilo que faltou. Ela disse, faltou vinho. E depois ela disse para os homens que estavam ali com ela, ela disse assim, façam tudo que ele vos disser. Ela foi específica. Nós temos que ser específicos. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Agora você vai entender o porquê que eu cheguei aqui, o porquê que houve essa batalha, essa resistência, eu posso dizer, para lançar o que eu vou falar aqui. Minha esposa estava na Rede Pérola na segunda-feira. O que é a Rede Pérola? É um evento de mulheres que é coordenado pela minha esposa, é fortíssima aqui em Alphaville. Vem gente até de fora do estado para esses eventos que a minha mulher faz. É algo assim incrível, é uma direção que Deus deu para ela, com mesas, enfim, algo diferente que ela faz com as mulheres. E vem gente até de fora assim para participar, porque é algo incrível mesmo, lota, em filas e filas de mulheres. Bem, e eu fiquei em casa. Meus filhos foram juntos, porque eles se reúnem com a gurizada da igreja, eu fiquei em casa. E eu fiquei orando, buscando o Senhor. E chegou um momento que eu estava sozinho em casa, e o Espírito Santo falou comigo, ensine meus filhos a serem específicos na oração. Aí eu disse, tá bom, Senhor, ensinar teus filhos a serem específicos na oração. E o Senhor me disse, diga para eles fazerem orações específicas. Eu honro isso. E então Deus me deu uma estratégia. Essa é a carta para Deus. Você vai escrever uma carta para Deus. Seja específico na sua carta para Deus, porque Deus é um Deus de detalhes. A Bíblia diz em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Vão ser 14 dias de propósito, tá? 14 dias de propósito. Cada um dos dias você vai marcar na sua folha, tá? Essa folha aqui eu vou dar para você, tá? É uma carta mesmo para Deus que você vai apresentar amanhã de manhã já na oração das 6 horas. Amanhã de manhã quando eu orar, você vai pegar a sua carta e você vai pegar a sua Bíblia que você ora comigo e você vai pegar a sua carta e você vai colocar as mãos aí, Senhor, eu apresento esses pedidos a Ti. E um detalhe, em detalhes, tá bom? Em detalhes. Como assim em detalhes? Você vai escrever. Se você está buscando, um trabalho, você vai dizer, Senhor, eu estou procurando um trabalho, eu peço a Tua bênção. Você vai escrever uma carta para Deus, eu quero um trabalho que eu ganhe, aí você coloca o valor que você quer ganhar, certo? Um trabalho que seja bom para mim, com bons colegas, com um bom patrão. Você vai especificar. Está com problema com o filho, Senhor, meu filho está com más companhias, eu ensino ele, sempre foi um menino muito querido, mas de um tempo para cá mudou, eu apresento ele, entra com salvação na vida dele, transforma a realidade dele, Jesus. E você vai fazer uma carta para Deus, tá? E você um detalhe, você vai encher essa carta aqui, você vai colocar todos os teus problemas, de forma específica para Deus, tá? Você vai escrever de forma específica para Deus. Específico, você vai ser específico com Deus, específico, tá? Isso é uma coisa que você vai ter que ser específico com Deus, tá? E você vai escrever essa carta, daí você vai imprimir, espero que você imprima. Vão ser 14 dias de propósito apresentando nossa carta para Deus, 14 dias de propósito, vai começar amanhã às 6 da manhã, por isso que eu estou lançando hoje, para dar tempo de você imprimir. Se você não pode imprimir, baixa no teu celular, tenta escrever na carta pelo celular, daí você vê como é que você vai fazer. Mas se puder imprimir é melhor, ok? Aonde que está disponível? Está lá no meu site,
Tá lá no meu site www.vinicius07.com.br e lá você baixa. Tá? Depois quando terminar a oração, hoje durante o dia, não precisa ser agora, mas durante o dia você baixa para você fazer a sua carta para Deus, ok? Aí se não tiver, olha, eu tentei de todos os jeitos baixar e não consegui. Bem, é fácil de baixar, mas se você não conseguir, pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Tá? Essa é a carta padrão que nós vamos usar. Se você não conseguir baixar a carta, você pega uma folha em branco e escreve uma carta para Deus. Só que essa aqui, ela está bem preparada para você usar, para marcar os dias, para você não se perder na campanha. Tá? É um propósito que nós vamos fazer de 14 dias, apresentando uma carta com orações específicas para Deus. Tá? Então, está lá no meu site, é só baixar, é gratuito, tá? Não paga nada para baixar. Está lá no meu site, www, anota aí, .viniciusira7.com.br, tá? Escreve tudo para Deus, até teu sonho. Até teu sonho tu escreve para Deus, ok? Até teu sonho você vai escrever para Deus. Tá com dificuldade numa venda, escreve para Deus, Senhor, eu quero tanto por esse imóvel, tá difícil de vender. Você vai fazer uma carta para Deus detalhada, você vai fazer petição detalhada, amém? Uma petição com detalhes, em nome de Jesus, ok? Glória a Deus. E um detalhe, quando terminar a campanha, você não vai jogar fora a carta. Você vai colar em alguma parte onde você ora, ou você vai colocar dentro da sua Bíblia, certo? Mas você pode fazer até no seu quarto ali de oração que você tem, você vai colocar, porque você vai ver isso aí se cumprir em nome de Jesus. Essa é a nossa fé, que se pedirmos alguma coisa ao Senhor, segundo a sua vontade, como nós lemos hoje, Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Todos entenderam? Está lá no meu site, pode baixar, é gratuito, certo? É uma carta para Deus. Olha que bonito que ficou essa carta, tá bom? É uma carta profética, é uma carta de oração em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, agora que eu já expliquei, né, tudo para você, eu quero declarar esse Salmo. Hoje eu vou estar ministrando às 9 horas da manhã, aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Tá? Eu convido você a participar, tanto online quanto presencial. Você é nosso convidado para estar com a gente e eu quero pedir mais uma vez. Eu tive problemas técnicos aqui no início da oração e eu acredito também uma resistência espiritual. Entrou noutra oração, enfim, deu um problema aqui para nós. Mas eu quero pedir para você me ajudar a compartilhar. Eu pedi, inclusive, para as pessoas no início, para compartilhar não só com 9 pessoas, mas com o máximo de pessoas, o máximo. E se você puder fazer isso, desejar meu muito obrigado. Amém? Deus te abençoe e estamos juntos nesse propósito. E eu também quero aqui fazer eu posso dizer um desafio para você, um desafio. Faça isso pelo outro para ver se Deus também não vai enviar alguém para te ajudar. O que nós fazemos pelo outro, Deus faz pela gente. Amém? Eu creio nisso. Vamos lá, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Nós vamos orar. Permita-me orar por você e te abençoar.
Doce e amado Espírito Santo, sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos guardados por Ti, a paz está sobre nós, a abundância está entrando na nossa casa, o livramento do Senhor também. E nós repreendemos todo tipo de oposição do inimigo a nós, tudo aquilo que resiste espiritualmente, tudo aquilo que se levanta contra nós. Nós oramos que por 7 caminhos bata em retirada, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor te faça prosperar e que todos na tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Oramos pela salvação de todos da tua família, oramos pelo livramento do Senhor, tudo aquilo que estiver amarrado por forças espirituais, tudo aquilo que está lutando contra você ou está lutando contra a tua casa, nós declaramos, não prosperará. O mal não prosperará contra a tua casa, o mal não prosperará contra a tua família. O Senhor te dá livramento, o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor aviva a tua vida, o Senhor te enche do Espírito Santo. Receba a sabedoria de Deus, receba a força de Deus, receba o livramento dele no teu caminho, no teu trabalho. Que o Senhor te livre de todo mal, que todo plano do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa, seja desfeito agora, no nome de Jesus. Eu apresento teus filhos a Deus, eu apresento teu casamento a Deus, eu apresento teu trabalho a Deus, que o Senhor que tem braço forte, o Senhor intervenha na tua vida. Eu abençoo você, eu abençoo tua casa, eu abençoo tudo que estiver ligado a você. Eu oro por portas abertas, eu oro por oportunidades, eu oro para que a mão graciosa do Senhor toque em você, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo e que você seja visitado agora pela glória de Deus, que a glória de Deus toque tua vida, que a glória de Deus envolva a tua casa e que o Senhor faça uma grande obra aí em nome de Jesus. Senhor, visita teus filhos e filhas com poder, com favor, com força sobrenatural. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. 9 da manhã estaremos ao vivo aqui e depois às 18 horas também estaremos juntos aqui com vocês. Me ajude a compartilhar essa oração e desejar que Deus te abençoe, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo, a realização de grandes sonhos, de grandes conquistas, de lugares mais altos. E também oramos para que o Senhor coloque os teus sonhos em nós. Coloca os teus sonhos em mim, Senhor. Coloca os teus sonhos nos meus filhos, na minha esposa. Nós oramos no nome de Jesus porque queremos viver na altura do teu propósito, na altura do destino que tu tens preparado para a nossa vida. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos o teu favor, pedimos a tua graça. Oramos o nome de Jesus, porque queremos caminhar, ó Deus, no teu sonho, naquilo que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo para cada um de nós. Por isso, Pai, nos inspira a sonhar grande, a sonhar coisas maiores, a viver coisas maiores e pela fé entraremos em todos os sonhos que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. O Senhor me deu uma direção para fazer um ato profético aqui, um ato de fé, de você pegar 4 sonhos que você tem, escrever nos comentários aqui, todos os dias, até domingo, que é o encerramento desse propósito, e colocar eles na ordem certa. 4 sonhos que você quer realizar. 4, não é 5, não é 3, nem 2, mas 4. Então você vai entrar aqui na oração
E você vai escrever aí nos comentários os 4 sonhos, você vai deixar. O seu comentário não vai passar desapercebido por Deus. Pode passar desapercebido por mim, mas por Deus não. E você vai colocar todos os dias esses 4 sonhos que você quer realizar. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a sua Bíblia, a Bíblia que você tem física, que nem essa aqui que eu tenho, ó, e você vai escrever na capa da Bíblia, na capa ou na sobrecapa da Bíblia, você vai escrever os 4 sonhos que você quer realizar. Os 4 sonhos. E você vai colocar embaixo desses 4 sonhos, você vai colocar assim a palavra em 3 anos. Em 3 anos. Então, vou pegar aqui, ó, minha caneta, vou mostrar aqui para você, tá? Então, vou colocar aqui primeiro sonho, segundo sonho, terceiro sonho, quarto sonho, e embaixo eu vou escrever em 3 anos. Tá? Ó, vai ficar exatamente assim, ó. Tá pegando aí? Ó, você vai colocar aqui os seus 4 sonhos, tá? E você vai escrever embaixo em 3 anos. Em 3 anos. E você vai deixar isso registrado, ok? Isso é um ato profético. Porque depois que tiver realizado esses 4 sonhos, aí depois você vai escrever embaixo aqui a palavra gratidão. Essa Bíblia você não vai dar de presente. Essa Bíblia você vai gravar. Você vai guardar ela com uma memória de um propósito que você fez, pedindo a Deus a realização desses sonhos. Amém? Peça grande, porque Deus é grande. Peça grande. Então essa Bíblia aqui é para gravar, é para memória, certo? Essa Bíblia você não vai vender, você pode usar ela, você pode ler ela, toda ela, várias vezes, eu, inclusive desejo que você faça isso, mas você vai guardar ela como uma memória, como uma gravura na sua vida, certo? E você vai escrever ali seus 4 sonhos. Eu não escrevi aqui porque os nossos sonhos são muito pessoais, certo? Mas você vai escrever na sua Bíblia e você vai colocar aqui nos comentários todos os dias, até o final desse propósito, no nome de Jesus Cristo. E o Senhor me falou em 4 sonhos. Amém? Você crê nisso? Então já coloca aí os teus sonhos. Daí você diz assim: puxa, eu nem tenho 4 sonhos. Então peça ao Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para o Espírito Santo, sabe, lhe inspirar a você sonhar. Não, mas tudo que eu sonhei eu já tenho. Então você tem que sonhar de novo, porque você se acomodou. Deus tem mais para você. Amém? Deus me colocou aqui para dizer isso para você, que Ele tem mais. Eu quero lembrar a todos que quarta e sexta-feira, amanhã e sexta, nós vamos ter um grande clamor aqui. Então quarta e sexta-feira, independente da campanha que eu tiver, nós vamos ter um grande clamor. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos ter um grande clamor aqui, às 6 e 7 da manhã, ok? Muito bem. Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. E a palavra foi: Deus enxerga por trás das portas. Então, quando nós chegamos numa porta, você chega numa casa, aí você bate. Ô de casa! Você só vê a porta, a campainha, e se tiver janela, você pode até olhar para o lado, mas somente Deus pode ver o que realmente está por trás daquela porta. Só Deus. É por isso que tem portas que se abrem e portas que não se abrem. Quando nós buscamos a Deus, nós estamos colocando Deus à frente da nossa vida. E estamos pedindo a Deus: faça a tua vontade na minha vida. Não a minha, mas a tua. Olha o que está escrito em Provérbios 14, 12. É tremendo esse texto, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tem caminho que parece bom para mim. Aquela porta parece incrível, porta de ouro, porta de oportunidade, que porta maravilhosa. Mas a Bíblia diz que o caminho dela pode ser um caminho de morte.
Então somente Deus sabe o que está por trás de cada porta. E nós temos que entregar o senhorio da nossa vida a Jesus, confiando nele, confiando no seu propósito. Nem todas as portas abertas são de Deus para nós. Porque a gente pensa, não, se a porta se abriu, já temos esse costume. Se a porta se abriu é porque é de Deus. Às vezes não é de Deus. Você lembra no texto de Mateus capítulo 4, verso 8? Quando o diabo levou Jesus a um alto do monte e mostrou para Jesus os reinos desse mundo. E disse para Jesus assim, eu vou te dar tudo isso, se tu prostrado me adorares. Ou seja, foi uma porta aberta. Na verdade, foi uma porta gigantesca aberta. E Jesus disse, não, somente a teu Deus adorarás. Está escrito. Está escrito. Mateus 4, verso 8 e 9. Então, nem toda porta que se abre é uma porta de Deus para nós. Podemos pensar que sim, é de Deus, porque está aberta, mas nem sempre o que está aberto é uma direção do Senhor para a nossa vida. Algumas portas, elas estão disfarçadas de armadilhas. Pode parecer de oportunidade, mas é armadilha, é laço. Cuidado, saia disso. O inimigo prepara essas camas de gato, que eu costumo dizer, para fazer você cair, para lhe derrubar, para destruir você. Então a palavra que você tem que ter no seu coração é, eu vou orar por cada lugar que se abrir para mim, por cada oportunidade. Você não tem ideia, quanto mais você avança na vida, mais oportunidades vão chegar. E às vezes tem tantas oportunidades que aparecem no nosso caminho, e nós temos que ter o discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para nós. Tem portas que não é de Deus, não adianta você querer entrar, porque não são de Deus para a sua vida, não são de Deus. Aquilo, por trás daquilo, tem um laço que às vezes não é nem para você, é para o seu filho, não é nem para você, é para sua esposa, é para o seu marido. Então a gente tem que cuidar, as portas que vão se abrindo, existem atalhos que são caminhos de perdição. Você acha que é uma coisa boa? Não, por aqui eu vou atalhar e daqui a tantos anos eu vou estar assim, eu vou estar assado. Nem toda proposta Deus está nela. Tem propostas que é o diabo que está ali como porteiro. É ele que vai abrir a porta para você e vai parecer, sabe, um negócio de outro mundo. Mas você vai entrar e você vai ver que não é nada daquilo que foi apresentado para você. E daqui a pouco aquilo que era para ser uma bênção se torna um lugar de discórdia, um lugar de perseguição, aonde suas forças estão exaurindo. Tem perdas que não são normais e você está normalizando isso. Tem perdas que não são normais e eu quero falar com alguém que está aí me ouvindo, que Deus me deu o título da mensagem que eu vou ministrar às 9 da manhã. Perdas não são normais, tem perdas que não são normais. E Deus me disse assim que há alguém que está aqui me ouvindo e tem tido muitas perdas e acha que é normal. Não é normal. O inimigo está tirando de você. O inimigo está tirando de você e você não está ouvindo. Uma pessoa que está me ouvindo aí está com um problema muito sério no ouvido esquerdo. Jesus quis te dar saúde agora. Seja curado, seja curada. E você que está quase cego da vista direita, seja você quem for aí que está quase cego da vista direita, seja curado agora. Jesus quis te dar saúde. Jesus Cristo tem todo o poder de te dar saúde. E você que parece que estava carregando um capacete na cabeça, dava uma dor em você daqui para cima, daqui de cima, sabe? Seja curado em nome de Jesus. Ele te dá saúde. Ele te dá saúde. E eu quero falar com a mulher do Pedro, que está aí me ouvindo. E Deus manda dizer para você, seu marido esteve envolvido em política. Vocês
tiveram oportunidades muito grandes que Deus deu para vocês. Mas com isso também veio muitos desafetos, muitos ciúmes contra vocês, contra a prosperidade de vocês, contra a vida dos filhos de vocês. E eu oro para que todo mal seja quebrado na tua vida agora, em nome de Jesus. Amém? Precisamos de discernimento. Sem discernimento não compreendemos a totalidade do que está por trás em uma oportunidade. A nossa vida é resultado do nosso discernimento, de entender o que é porta de Deus e o que não é porta de Deus para a nossa vida. Tem portas que Deus fecha para o nosso bem. Tem portas que Deus fecha. E quando Deus fecha, está ali escrito, livramento do Senhor. Deus não abriu para te livrar. Deus não te abriu para você não se endividar. Deus não te abriu aquela porta para que você não entre num rolo que depois você não consegue sair. Então, glorifique o Senhor, porque Ele te deu o livramento. Essa porta glorifica o Senhor, essa porta que está se abrindo, faz parte do teu propósito, ou é uma porta que só você vai se favorecer dela? Há portas, como eu disse, que Deus está fechando por proteção. É por isso que você foi até um certo ponto e as coisas não foram mais, porque a porta está fechada. Deus coloca tranca em algumas portas. Como assim Deus coloca trancas em algumas portas? Tem lugares que você tem dinheiro para entrar, aquilo ali é uma coisa que está ao seu alcance e que você pode entrar, mas sabe, dá uma sucessão de atrapalho, de atraso, de confusão. Então você, mesmo querendo entrar, mesmo, sabe, podendo entrar, tendo a vantagem de entrar, o poder de entrar, você não consegue entrar totalmente, porque tem sempre uma coisa puxando você para trás. E sabe por quê? Porque Deus colocou uma tranca nessa porta e você está tentando forçar para entrar nela. Toda porta que você tenta forçar para entrar nela, você já está tendo perdas. Está certo que nós temos que nos esforçar, mas não forçar algumas portas. A Bíblia nos diz em Isaías 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você usar força para entrar em algumas portas, dentro do seu espírito, você vai entender que você está usando muita força, está usando força em demasia para entrar nessa porta. Não entre nela. Não entra nela, você sabe. Você sabe, você está abrindo mão, sabe, de fazer uma boa negociação, você está cedendo. Você está cedendo. Você está cedendo, está perdendo dinheiro já, porque quer entrar por essa porta. Ei, você está forçando em demasia essa porta. Saia daí. Deus pode também fechar portas para seus inimigos. Assim como Deus fecha a porta para você, Deus fecha também para os seus inimigos que querem te perseguir, que querem te destruir, que querem teu mal. Quando o povo de Israel passou o Mar Vermelho, a Bíblia diz que o exército egípcio foi atrás, só que o mar se fechou. Sabe por quê? Porque tem portas que Deus fecha para os teus inimigos. Eles podem até querer ir atrás de você, Deus não vai permitir que eles vão até você. E sabe outra coisa que eu aprendi? Tem portas que são exclusivas para a gente. Ninguém vai entrar por ela. Podem fazer a mesma coisa que a gente, não vão entrar por ela. Isso é muito poderoso. Tem portas exclusivas que carregam o meu nome. Podem tentar fazer igual. Podem forçar. Não vai fazer igual, não consegue fazer igual, porque tem portas que são exclusivas para nós, tem o nosso nome, são exclusivas. Tem gente querendo te imitar, tem gente querendo ser teu concorrente, tem gente querendo fazer melhor do que você. A porta que Deus tem para ele é para ele,
Mas a porta que Deus tem para você é para você e ninguém vai se meter. Eu quero liberar uma palavra sobre alguém que está se sentindo intimidado, que está sendo perseguido, que pode hoje estar enfrentando uma concorrência desleal porque a pessoa tem mais dinheiro, a pessoa está querendo afundar com os seus negócios. Ei, a porta que Deus te abriu é tua, é exclusiva. Ninguém vai meter o pé na porta, porque essa porta pertence a você, certo? Essa porta tem o teu nome, carrega o teu nome, foi Deus que abriu. A porta que Deus abre, só Ele para fechar. Então eu quero liberar uma palavra profética. Eu quero dizer a porta que Deus te abriu, Heitor. Tem uma pessoa que se chama Heitor, que está aí me ouvindo, e Deus manda dizer para você, Heitor, a porta que Deus abriu, ninguém vai fechar para você. A porta que foi Deus que abriu, ninguém fecha. Aleluia, glória a Deus. E eu quero liberar uma palavra profética. Hoje tem uma pessoa que às 11h52 de hoje, vai receber um sinal de Deus. Tem gente que está aqui me ouvindo e que às 11h52, exatamente assim, vai receber uma resposta do alto. Aleluia, você não tem ideia? Eu estou aqui fervendo no profético porque eu vim de uma masterclass. Eu estou acordando 4 e pouco da manhã, nossa masterclass começa às 5 da manhã dentro da academia. Eu estou fervendo no sentido que quando a gente entra no rio profético, sabe, tem uma graça de Deus aqui, uma unção de Deus tremenda. Ou seja, tem portas que são exclusivas para você. E outra coisa que você precisa compreender, tem portas que você entra uma única vez. Escreve isso aqui nos comentários. Tem portas que a gente entra uma vez só. O povo de Israel entrou uma única vez pelo meio do mar. Tem portas que você vai entrar uma única vez. E tudo bem. É a oportunidade do Senhor. Portas fechadas, muitas vezes são curvas que Deus está colocando no nosso caminho para abrir uma outra porta, para entrarmos num outro lugar. Então pega aí essa palavra, como palavra profética para a sua vida. Às vezes as portas fechadas só estão nos levando à porta certa. Glória a Deus. Se portas foram fechadas, fique em paz. Deus está te levando ao lugar certo. Escreve isso, Deus está me levando ao lugar certo. É por isso que nós precisamos aprender a orar, porque a oração, ela é como Deus nos pegando pela mão e nos levando ao lugar certo. Glória a Deus. Amém? Deus te pegando pela mão e te levando ao lugar certo. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, você vai compartilhar com 4 pessoas. Lembra da direção que eu dei no início? Eu dei uma direção para você. Você vai pegar a capa da sua Bíblia, tá? Você vai pegar a capa da sua Bíblia e você vai escrever na capa, 1, 2, 3, 4 sonhos. Você vai escrever 4 sonhos, tá? E embaixo você vai escrever em 3 anos. E vamos orar por isso. Amém? Toda vez que você pegar a sua Bíblia para ler, você vai orar por esses sonhos, você vai apresentar eles diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu também vou escrever os meus sonhos aqui, tá? Eu também vou escrever, mas como eles são sonhos grandes, eu não vou mostrar para todo mundo aqui, né? São sonhos grandes e eu quero que também você escreva aí sonhos grandes. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Deus é bom. Na verdade, eu vou colocar os meus 4 sonhos, só que eu vou colocar na outra capa da Bíblia. Vou colocar na capa final, tá? E aquela ali vai ser só para mostrar para vocês. Muito bem. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também ler um testemunho aqui rapidamente para você, da Maria. E a Maria escreveu assim para a gente: a paz. No dia 25 de abril, Deus lhe revelou sobre pessoas que estavam curvadas, sem forças, sem energia e fracas. Eu estava exatamente assim há 22 dias. Nem o médico soube dizer o que eu tinha. O Senhor fez uma oração e na mesma hora aquele mal caiu por terra.
Estou bem, para a honra e glória do Senhor. Obrigado, profeta, que Deus o abençoe muitíssimo. Glória a Deus, Maria. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Glória a Deus, Maria. Deus é bom. Jesus tira o fardo pesado. Ele disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero declarar o Salmo 91, quero falar também rapidamente dos meus livros, Café com Jesus e o livro Sonhos. Nós estamos numa Masterclass, inclusive, que é a Masterclass Sonhos e Visões dentro da Academia Kindle, que eu convido você a participar. Estamos hoje no segundo dia, amanhã vamos para o terceiro dia, são 5 dias. E mesmo que você se inscreva hoje, você pode assistir o que nós falamos ontem, anteontem, porque fica gravado dentro da academia, tá? É uma oportunidade que eu estou dando para você estar com a gente. Vai ser incrível. Quer ser aluno da academia? Quer participar dessa escola online? Poder fazer ela de qualquer parte do Brasil e do mundo? Então aqui na descrição do vídeo tem o link da academia, ou você pode ir direto no meu site. Adquire meus livros e também já participa junto com a gente da Academia Kindle Global. www.vinicius7.com.br. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento os sonhos de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo. E eu peço, Pai, intervém para que haja realização. Oramos no nome de Jesus, inclusive, Pai, pessoas que estão esperando com que portas se abram no dia de hoje, que as portas certas se abram e que as portas erradas se fechem. Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, e nós acreditamos que o Senhor tem o poder sobre as portas. O Senhor já enxerga por trás das portas, o Senhor já vê o que está lá do outro lado, o Senhor já sabe o que está do outro lado. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos livra da aparência do mal, nos livra de oportunidades que não vêm do Senhor, nos tira de caminhos e rotas de perigo, de acidente, de perda. No nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e oramos para que no dia de hoje o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, favor, que a prosperidade venha até nós, os recursos cheguem até nós, as grandes portas de milagres, de sobrenatural, as portas que estão, Senhor, ligadas ao destino que Tu tens para a nossa vida, essas portas se abram. No nome de Jesus, essas portas se abram. Que todo tipo de ataque espiritual cesse e que o Senhor dê vitória a essa pessoa no dia de hoje e que ela entre por lugares de sobrenatural. Espírito Santo, guia a nossa vida, guia a nossa casa, traga paz ao nosso lar. E nós oramos no nome de Jesus também, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado, tenha um alívio do Senhor. Essa pessoa que acordou pesada, essa pessoa que acordou carregada, essa pessoa que hoje está preocupada, porque tem muitos compromissos, tem muitos desafios, tem reuniões, tem tantas coisas a acertar. Senhor, prepara o caminho dela, para que seja um caminho abençoado, para que seja um caminho de milagres, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você foi abençoado, compartilha com 4 pessoas, faça o ato profético, o ato de fé, de escrever os 4 sonhos e embaixo escrever em 3 anos, tá bom? Que Deus te abençoe, paz
prosperidade e salvação na tua casa.